Congresso Nacional derrubou 11 vetos do presidente Lula e um do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que algumas medidas que foram eliminadas pelo governo voltam a valer e já com força de lei. Tipo assim, presidente, tu derrubas, mas eu é que derrubo a tua decisão. Entre os vetos estão, vamos aqui compreender um pouquinho e na sequência a Clarissa vem trazer o efeito, né? Como é que está esse casamento para ter ocorrido exatamente agora a decisão de analisar os vetos e derrubar tantos vetos? Bom, entre os vetos estão o da indenização vitalícia para quem é vítima do Zika vírus. Vetaram também o assunto da dispensa de revisão médico-pericial de aposentados por invalidez. A única medida presidencial vetada do governo Bolsonaro foi uma que diz respeito ao autocontrole agropecuário. Outros 26 vetos tiveram a análise adiada. Então, analisaram 12 e adiaram 26. Entre eles estão o projeto sobre a renegociação da dívida dos estados, aprovado no ano passado, e o veto a regras mais rígidas para concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Ou seja, quiseram aumentar a rigidez, né, da fiscalização no BPC, aí um concorda, outro discorda, vem lá o Congresso e derrubou uma das decisões do presidente brasileiro. Esses dois últimos que eu citei para vocês, o do BPC e também o que diz respeito à renegociação da dívida dos estados, por exemplo, são de Lula. Tá? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 17 de julho o prazo final para que governistas e oposição fechem acordos sobre as decisões que tiveram a análise adiada. Clarissa, não entrando exatamente no mérito de todos esses vetos que foram derrubados, mas com um olhar amplo aqui, esses vetos passam uma mensagem para o governo. E o que você destaca no meio disso tudo? Elisa, bom dia. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Bom, primeiro recado que o Congresso Nacional dá para o presidente Lula é o seguinte: olha, meu amigo, fazia tempo que a gente não sentava aqui para analisar o seu trabalho e ver se a gente vai deixar você seguir em frente ou não. Né? A gente está falando aí de, salvo engano, posso estar errada, tá, gente? Mais ou menos um ano que a gente não tinha uma sessão de apreciação de vetos com esse perfil, né? Claro, a gente veio aí de um período mais turbulento no Congresso, na relação com o Executivo, teve troca de legislatura, tudo isso acaba impactando no funcionamento dessa dinâmica congressual. Mas essas sessões conjuntas para apreciação de vetos, elas não à toa acontecem muitas vezes em momentos estratégicos para o Congresso. O Congresso vê o governo do presidente Lula ali acuado, pressionado, numa crise de popularidade, enfrentando dificuldades na articulação política, vai lá, aproveita, faz uma sessãozinha de vetos e fala: ó, mexe comigo para você ver. Né? A gente tem falado aqui no decorrer dos últimos dias muito a respeito da pressão que se apresenta aí por conta da proposta de aumento do IOF, principalmente a pressão pela liberação de emendas parlamentares, e não à toa essa sessão ocorre dentro desse contexto. Elisa, mas dito isso, a gente tem alguns recados pontuais nesses vetos que foram analisados, que servem para acender um sinalzinho amarelo ali para o governo do presidente Lula. Em especial, esse que mexe, por exemplo, na conta de energia elétrica. A gente está falando de um governo que está penando com a inflação, está sofrendo para manter popularidade. Imagina vir aí a notícia que em uma canetada o Congresso aumentou drasticamente a pressão sobre o preço da conta de luz para o consumidor. Então, o governo do presidente Lula vai ter que encontrar uma solução nesse caso. Inclusive, já está se falando na possibilidade de edição de uma medida provisória para tentar contornar o desdobramento desse veto. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter alguma negociação que caminhe nessa direção. A gente tem também esses vetos que impactam, por exemplo, no BPC. A gente sabe que o benefício de prestação continuada é um benefício bastante estratégico para o governo do presidente Lula, beneficia muita gente, tem potencial eleitoral grande, mas é uma conta muito alta que pressiona profundamente o orçamento da União. E a gente está vendo o governo apertado, pressionado aí para cortar gastos. Então, a gente tem que olhar para isso também com alguma cautela. Nesse caso, e também no caso do Zika vírus, em que houve ali uma certa carta branca ali do Palácio do Planalto para avançar
com a derrubada desse veto, a gente está falando de um governo que precisa cortar gastos. E às vezes é melhor celebrar um acordo ali nos bastidores e deixar esse desgaste para o Congresso Nacional, em troca de atender a demandas que são interessantes para os parlamentares. Vamos lembrar, o Congresso está muito sujeito ao lobby do setor produtivo. A gente tem também, entre a derrubada desses vetos, medidas que retomam isenção de tributos em cima de fundos de investimentos. Né? A gente está falando agora justamente desse tipo de polêmica no meio de toda a crise do IOF. Então, a gente precisa observar essa apreciação de vetos com muito cuidado e olhando por baixo da superfície ali, porque por cima é muito fácil virar e falar: nossa, uma derrota para o presidente Lula, vetos derrubados, oh meu Deus, olha só como o governo está acuado. Mas tem algumas coisas que o governo está negociando nos bastidores. Vou citar um exemplo aqui passado, em que a gente viu governos fazer esse discurso: derrubaram o meu veto, nossa, fui pego de surpresa, eu tinha uma posição totalmente contrária a essa do Congresso Nacional. Por exemplo, no fundão eleitoral, o que houve? O presidente fala: eu vou vetar esses bilhões todos para o fundo eleitoral, mas ele deixa correr solto no Congresso a articulação para que os parlamentares banquem. Isso tudo é parte de uma negociação muito fina, muito cuidadosa feita nos bastidores. Então, assim, tem alguns desses vetos que correspondem a derrotas do presidente Lula ao serem derrubados, de fato. Alguns, sim, são um problema. Agora, tem outros que não. Tem outros que é parte de negociação, é parte de acordos. Então, é aquela história: o governo deixa o Congresso Nacional atender a determinadas pressões do lobby, do setor produtivo, dos seus interesses, de bancadas que se articulam. Por exemplo, a gente está falando inclusive aqui de discussões a respeito de agrotóxicos, defensivos agrícolas, insumos agrícolas. Isso impacta para a bancada do agro, né? Então, o governo deixa determinados vetos serem derrubados e, em troca, falam: não esqueçam, gente, a gente tem aquela confusão do IOF para resolver, tá? Mas aí eu deixo vocês derrubarem aqui e aí vocês me ajudam ali. Lembra do que a gente estava falando da teoria da conspiração ontem? A Clarissa volta. Sentido, né, Clarissa? A Clarissa volta com a teoria da conspiração. Você acha que é uma aposta para, de repente, então, derruba tudo aqui, mas depois resolve lá o IOF? O governo não tem uma força avassaladora no Congresso Nacional, mas nem de longe. O governo é frágil na sua articulação política, tem dificuldade de ter maioria. Então, ele precisa escolher as suas batalhas. Isso é o governo do presidente Lula escolhendo batalhas. Eu preciso decidir onde eu vou. Não vai dar para ser tudo do jeito que eu quero, né? Então, eu vou ter que escolher ceder aqui para brigar por outra coisa que eu considere mais importante naquele momento. Então, um pouco do que a gente vê nessa sessão de vetos tem a ver com o esforço do governo federal para encontrar esse ponto de equilíbrio, encontrar uma forma de convencer o Congresso Nacional a bancar as suas propostas mais importantes, mesmo que ele tenha que abrir mão de algumas coisas que lhes são caras, que são às vezes relacionadas à pauta histórica. A questão do BPC, aposentadorias por invalidez, a gente está falando às vezes de pessoas com invalidez permanente tendo que voltar para fazer uma revisão, fazer uma perícia periódica, repetidamente, para garantir o recebimento do benefício. Mas é algo que tem impacto nas contas públicas, entendeu? Não é tudo tão preto no branco quanto pode parecer. Quando a gente fala de vetos presidenciais, a gente não pode simplesmente ter um olhar superficial e dizer: nossa, foi tudo derrota. Não é assim que funciona no Congresso. Existem negociações, existem articulações, existe aquele jogo de eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Eu vou abrir mão do que é importante para mim nessa ponta em troca de algo que é mais importante na outra. Então, macro, toda essa balança está em funcionamento neste momento de crise do governo federal no Congresso Nacional.